Então, irmãos, aqui vamos falar do capítulo 7, enviando julgamentos divinos específicos, né? É o capítulo aqui, dando sequência ao estudo do livro Coronavírus e Cristo, do John Piper. Então, aqui eu coloquei um resuminho do que ele fala no áudio, para a gente poder conversar aqui, né? Então, ele diz o seguinte: o fato de toda a miséria ser resultado da queda não significa que todo o sofrimento individual seja um julgamento específico de pecados pessoais. Isso significa o quê, irmãos? O pecado, né, quando entrou o pecado no mundo, a desobediência do homem, né, a queda, aquele momento específico de Gênesis capítulo 3, que aconteceu? Houve um desequilíbrio na natureza e o salário do pecado é a morte. Então, a doença, ela veio como parte desse desequilíbrio. Por quê? Os micro-organismos, eles sempre existiram, né? Nós temos micro-organismos que fazem muito bem para a nossa saúde e compartilham conosco, né, no nosso intestino. Então, tem estão conosco, assim, né, numa relação de harmonia. Mas muitos deles acabam que parasitando o corpo. Então, eles acabam se instalando no nosso corpo e se usando de nossos recursos e trazendo, assim, então, a doença, trazendo consequências, né? A morte de células e tantas coisas ruins que acontecem, né? Então, as doenças, elas se originam disso, desse desequilíbrio. E algumas doenças, né, levam à morte. Então, como o salário do pecado é a morte, uma das formas de morrer muitas pessoas morrem por causa de doenças, né, outros de acidentes, né. Mas há outras doenças que elas não são para a morte, elas trazem o quê? Sofrimento. Então, tem pessoas que acabam convivendo com a doença, e a doença sempre traz alguma dificuldade, o sofrimento, né, principalmente. Então, nesse aspecto, nós entendemos que os pecados, eles não são específicos, eles não são simplesmente porque alguém fez algo de errado, mas sim por conta da nossa herança em Adão, que todos pecaram. Então o resultado do pecado, né, esse desequilíbrio trouxe as doenças, né? As doenças, elas podem ter várias motivações. Você pode ter uma doença genética, você pode ter doença como consequência de hábitos, de maus hábitos, por exemplo, o cigarro, a bebida em excesso. Se bem que é interessante, né? Eu tenho um exemplo de um chefe meu que faleceu. Ele era atleta, se alimentava muito bem e teve um câncer no intestino. Já eu tinha uma vizinha que ela tinha 90 anos, né, chamada Dona Rosa. E ela fumava e faleceu pela idade, assim, não tinha praticamente nenhum problema, né? Mas, de fato, tirando essas exceções, a maioria dos casos são maus hábitos que podem desencadear doenças, né? Ah, vendo a ideia de doença na Bíblia, aqui o exemplo de Jó, né? Jó era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, a história de Jó, que é bem conhecida, nós sabemos que o Jó, o próprio Deus está dizendo que ele era íntegro e reto e temente a Deus. Então, assim, tudo que Jó passou não foi um castigo por algum pecado específico, porque o próprio Deus disse que ele era um homem íntegro. Mas sabemos no livro de Jó que né, todo, toda a linha do que estava acontecendo era relacionado ao questionamento de Satanás quanto à motivação de Jó. Por isso que ele acaba passando por tantas provações, né? Então veja que são exemplos que tem outros aqui a Bíblia nos dá que nós não podemos afirmar coisas que a Bíblia não diz. Então a doença ela vem do pecado, né? Mas não podemos dizer em todas as situações que é por causa de algo específico. Então, ao longo da Bíblia, nós temos Deus mandando as pragas do Egito, algumas eram úlceras, doenças, né, que eram para forma de castigo a um povo específico, que o povo de Deus não passou por isso. Nós temos o exemplo de Naamã, por exemplo. Naamã, ele foi curado, né, quando ele entrou no rio, ele obedeceu tudo que o profeta havia falado. Então, nessa doença, Naamã conheceu ao Deus verdadeiro. Nós temos também o censo que Davi faz, e Davi, então, escolhe das disciplinas que foi uma doença, foi uma praga.
Finéias também, ele tem até o zelo de Finéias, em Números, fala que ele age para que a praga que Deus mandou em forma de disciplina para o povo fosse extinguida. Temos no Novo Testamento os 10 leprosos, né? Que somente um volta a agradecer, volta para agradecer a Jesus pela cura. Então, olha só quantas histórias que tem a ver com doença, com pragas, que mostra que cada situação é específica, cada um tem uma justificativa da ação de Deus ali, qual era o propósito daquela doença na vida daquela pessoa ou do povo naquele período, né? Aqui o próprio Deus, o próprio povo de Deus, então ele experimenta isso, né? Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 a 18, diz que porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Né? Então, as palavras aqui do apóstolo Pedro dizendo que o juízo de Deus, né, começa pela casa de Deus. Imagina os ímpios, né? Mas cada ação de Deus no sentido de enviar uma praga, de enviar doença, ela tem um propósito específico, né? Jesus Cristo, ele, né, a inauguração do reino de Deus com a vinda de Cristo, ele expulsa demônios, ele cura doenças causadas por demônios, ele cura muitas pessoas, mostrando que ele tem autoridade sobre as doenças. Então, isso nos lembra que a doença não é algo além de Deus ou mais forte do que Deus, muito pelo contrário, Deus é aquele que pode mandar sim a doença, mas que também cura. Então, isso mostra a autoridade de Jesus, né, na inauguração do seu reino. Então, aqui, é, ele continua aqui, o John Piper, dizendo, para a casa de Deus, esse juízo divino, ele é purificador, ele não é punitivo, não é uma condenação. Portanto, nem todo sofrimento é devido aos juízos específicos de Deus sobre pecados específicos. Então, essa é a nossa primeira conclusão. Nem todo os pecados, nem todo sofrimento é porque alguém fez algo específico. Então, você está sendo punido porque você transgrediu tal regra, fez tal isso. Não. Porém, né, contudo, ele diz, né, alguns juízos são particulares. E quais são esses juízos particulares? Né, se a gente ir no próximo slide aqui, ele dá dois exemplos. Mas esse exemplo a gente pode dizer porque está claramente escrito na Bíblia, né? Em Atos 12, o rei Herodes, ele se exaltou, deixando-se chamar de Deus. Então diz assim no texto, né? Atos 12, 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e com medo de vermes, morreu. Então, olha só, o próprio texto, o próprio autor inspirado, explica o motivo da morte de Herodes, né? E a situação, né? Ele morreu ali naquele instante porque as pessoas estavam adorando ele como um deus. Olha, aparece a voz de um deus, né? E o Herodes, né? Que era uma autoridade romana da época, ele gostou, né? Ele se exaltou, ele aceitou isso. Aqui o texto diz que foi essa a causa dele ter morrido, né? Ter tido aquela morte trágica naquele instante. Então, esse é um juízo específico. A Bíblia deixa muito claro. Então, por isso a gente pode ficar tranquilo de dizer que, né, que esse é exatamente por causa do pecado de Herodes aqui, né? E Deus pode fazer isso com todos que se exaltam. Então, Deus é o mesmo. Deus pode fazer isso. Até o John Piper diz, a gente devia estar estranhando porque isso não acontece com mais frequência, né? Tantas autoridades aí que se sentem tão poderosas, né? A gente vê ainda hoje ditadores, pessoas que fazem tanta maldade e como se a sua autoridade fosse acima de tudo e de todos, né? Mas ela esquece de que se ela tem uma autoridade é porque Deus a deu e para um fim específico, né? Mas, né, a gente deveria se estranhar o porquê que isso não acontece com mais frequência, tá? Diz o autor, né? E aqui ele diz um outro exemplo, né? O pecado do relacionamento homossexual. Em Romanos 1:27, Paulo diz: da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
Então, aqui a gente vê mais uma questão da consequência, né? Esse texto de Romanos é dizendo que as pessoas são culpadas, porque os atributos invisíveis de Deus, bem seu eterno poder, são presentes na criação e todos são indesculpáveis. E aí ele diz que alguns Deus deixou aos seus próprios caminhos, Deus abandonou para que eles continuassem em pecado e continuassem colhendo as consequências dos seus erros, né? Então, esse texto ele está dentro dessa explicação do apóstolo Paulo. E ele diz aqui que essa punição do erro pode ser também uma questão das consequências, né? As doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, são consequências de uma vida, né, uma sexualidade fora dos padrões bíblicos, né? De um homem e de uma mulher formalmente casados, né? A monogamia e todo esse cuidado que Deus estabeleceu para que as famílias pudessem viver, né, sem mácula, né, o leito sem mácula, mas a gente vê que se inflamaram, né, eles realmente vão colher consequências. Então, isso também demonstra um castigo, um juízo de Deus, né, específico para um tipo de atitude, um tipo de comportamento de vida, né, nesse caso sexual. Então, e portanto, né, diz assim né, John Piper, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns o são. Então, até aqui a gente viu né, duas situações, né? A doença, todo o sofrimento, as pragas como algo fruto do pecado, fruto desse desequilíbrio, né, da natureza como um todo, e nós vemos que Deus, sim, pode usar de juízos específicos, usar doenças, usar pragas, né, pandemias também, para que possa cumprir um juízo específico de Deus, determinado, né? Então, aqui falando sobre o coronavírus, né, que é o assunto aqui do livro, né? Então, portanto, o coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente diz, o coronavírus é um castigo de Deus, o coronavírus é por causa do diabo. Ontem eu li na Carta Capital, é interessante um artigo que a pessoa até é um teólogo tal, mas olha o raciocínio dele, olha como as pessoas podem usar a Bíblia do jeito que elas querem, né? Para reforçar ideias pré-concebidas. Então, a pessoa diz, não, porque a natureza geme, a natureza, ela anseia né, pela demonstração dos filhos de Deus e tal, e de fato, isso é o texto bíblico, né? E aí a pessoa usa isso, fala, legal, eu fui continuando a ler, eu falei, entendi, vamos seguir o raciocínio. Mas aí ele diz que o quê? Que o coronavírus é por quê? Porque o ser humano, não está cuidando da natureza, a natureza desequilibra e traz doenças, então, indo para um caminho de uma política ambiental, para que então, dizendo que o coronavírus não é nem culpa de Deus, nem culpa do diabo, é culpa do homem, no sentido que ele não cuida da sua casa, que é o ambiente. Então, olha interessante o caminho que ele, pegando da Bíblia, ele traça esse caminho, que é um caminho onde o ser humano é o centro. Então, a gente percebe que as pessoas tentam responder a situação que nós vemos, alguns dizendo que é por causa do diabo, então é por causa de Deus e tudo mais, e aí tem essa opção, que é por causa do próprio homem, né? Então, de fato, não que a pessoa esteja completamente errada, porque realmente existem consequências, mas ele está tirando a soberania de Deus no sentido de que é como se Deus tivesse largado, ó, Deus deixou a casinha para vocês cuidar, vocês não estão cuidando, ó, consequência de vocês. Então, veja, né, são visões simplistas, visões humanistas do que nós estamos vivendo, confiando, ou então colocando a culpa no país, ou então na geopolítica, ou, enfim. Mas a gente, como povo de Deus, que segue a Bíblia como regra de fé e prática, a gente tem que ter muita sabedoria para não dizer aquilo que a Bíblia não diz. Né? Então, o que o coronavírus? O coronavírus é uma pandemia. Deus já usou isso em vários momentos ao longo da história. Alguns para juízes específicos, outros até para o povo de Deus, como disciplina. Né? Mas o próprio Deus também diz que essa disciplina era por causa dos pecados e era para trazer arrependimento do povo. Tanto que depois Deus castiga o povo que Deus usou para castigar, para disciplinar o seu povo, né? Então, tomando cuidado com essas visões simplistas, né?
Então, pensando assim, o cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Então, ele está dizendo, de fato, não tem uma blindagem por ser cristão, por ser crente, então você está protegido. No caso lá no Egito, Deus estipulou dessa forma, mas essa doença que nós vemos, não, todos estão suscetíveis a pegar essa doença, né, como consequência, né, enfim, desse mundo caído que nós estamos, né? Agora, o ponto central qual é? Que o texto diz, né? Mas é apropriado que todos nós, o quê? Sondemos o nosso próprio coração para discernir se o nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Então, fica aqui um alerta para que a gente possa sondar o nosso coração, para que a gente possa saber se realmente nós estamos em Cristo. Porque diz assim, se formos a Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é o juízo punitivo de Deus. Porque no texto de João, capítulo 5, verso 24, ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, não entra no juízo aquele que ouve a palavra do evangelho e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, restou o terceiro dia, está à destra do Pai. Quem crê passou do juízo, né, e não do juízo, não entra no juízo, ele passa da morte para a vida. Então, se você está em Cristo, você está salvo, a sua alma está salva, você está totalmente perdoado dos pecados. Então, nós não estamos debaixo da ira de Deus, né? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos sondar o nosso coração para saber se de fato nós estamos em Cristo Jesus, se de fato nós cremos no Evangelho proclamado, o Evangelho da verdade. Porque se não estivermos, nós estamos ainda debaixo da ira de Deus. E aí esse é o ponto mais importante. Então, independente do coronavírus, o que é, o que não é, nós devemos o quê? Sondar os nossos corações, né? Porque os dias são maus. A Bíblia diz que nós devemos buscar Deus enquanto podemos achar, invocar porque enquanto Ele está perto. Então, o momento que nós vivemos é o momento do Evangelho. É o momento que toda autoridade foi dada para Cristo e para a sua igreja para proclamar o Evangelho da salvação, para que as pessoas que estão aí nesse mundo perdido, como nós estávamos, possam crer no Evangelho e passar da morte para a vida, para não entrar no juízo. Então, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isso é disciplina e não destruição. Então, para o povo de Deus, então esse é o ponto, né, da aplicação desse estudo. Quando nós sondamos o nosso coração para saber se realmente nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, se realmente nós nascemos de novo, se nós cremos no Evangelho, arrependemos dos nossos pecados e vivemos essa nova vida, né? Se realmente nós conhecemos que Deus é bom, se de fato nós somos discípulos de Cristo e nós produzimos fruto, né, como prova de um novo nascimento, nós devemos sondar o nosso coração para saber se realmente, seja o coronavírus ou qualquer coisa que nos levar dessa vida para diante do trono de Deus, se realmente estaremos contados no rol, né, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, ou se estaremos diante do juízo de Deus. Então, esse é o ponto principal. O que nós vemos, o coronavírus, ele pode passar, pode não passar, pode acontecer uma coisa pior. É tanta gente nascendo e morrendo, e o tempo que nós vemos é o tempo do Evangelho. Então, devemos buscar Deus enquanto podemos achar e proclamar essa verdade, proclamar para que as pessoas possam ouvir da salvação. Então, o ponto importante aqui é que, apesar do sofrimento ser compartilhado a todos os filhos de Adão, aqueles que estão, aqueles que realmente estão, nasceram de novo, que estão debaixo da aliança com Cristo, esse sofrimento, né, que nós passamos, ele produz o quê? Ele não é o mesmo, propósito para os ímpios. Para os ímpios é destruição. Para nós, o sofrimento é para nos moldarmos a Cristo, sermos mais humildes, nós reconhecemos que somos frágeis, nós reconhecemos que dependemos totalmente de Deus. Então, para nós, apesar de
não estarmos isentos de todos esses males do mundo, para o povo de Deus, o objetivo do sofrimento é nos conduzir a sermos semelhantes a Cristo, realmente a buscarmos as coisas do alto e os tesouros que realmente são eternos. E a conclusão aqui, eu fiz um desenho mais para resumir o que a gente falou aqui, né? Aí eu passo a palavra para os irmãos aqui, ó. Então o que que nós vimos aqui? Que a doença, né, ela é resultado do pecado, resultado do pecado que trouxe os desequilíbrios e consequências, né, da morte e todo o sofrimento, tanto do planeta quanto para o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com o semelhante, com Deus, e realmente isso trouxe, essa é a queda, né? A Bíblia, né, a teologia chama de queda, porque realmente nós entramos num estado de miséria aqui, mas aí Deus propõe, né, salvar o seu povo através de Cristo, então nós passamos da morte para a vida. Mas apesar disso, ainda estamos nesse mundo, né? E no mundo tereis aflições. Jesus disse, né? Mas tem de bom ano, eu venci o mundo. Então, né, basicamente a doença veio por conta do pecado. Aqui nós temos os dois exemplos, né? Não podemos dizer que a pessoa está com tal doença, ou aconteceu tal coisa, porque ela não foi na igreja no domingo, porque ela não deu dízimo, porque ela fez tal coisa, né? A gente não tem como legislar isso, porque a Bíblia mostra que pode acontecer ou não. No caso de Jó, um homem reto, íntegro e temente a Deus que passou por uma situação de muito sofrimento, mas por outros motivos, né? No caso aqui, por ele ser reto, ele passou por um teste na qual o Satanás propôs, né, e até as últimas consequências para ver qual era a motivação de Jó. Porque ele disse, Jó te obedece porque o Senhor abençoa, tira a bênção para ver se ele continua sendo fiel. Então, esse foi o propósito na vida de Jó. Herodes, ele morreu naquele momento porque o texto disse, o pecado, né, o juízo específico por ele ter aceitado, né, a glória, né, de ser um Deus. Então o texto ficou claro. E para nós aqui, Deus nos trata como filhos. Então em Hebreus ele deixa muito claro que o cuidado de Deus para o seu povo é diferente, porque Deus entregou seu próprio filho para morrer por nós. O que dirá das demais coisas? Será que Deus vai nos rejeitar, nos abandonar? De forma alguma. Ele fez tudo para que nós nos tornássemos povo dele. Ele nos comprou com o sangue de Cristo. Então nós agora passamos da morte para a vida. E aí, diante desse cenário de dificuldade que nós estamos vivendo, nós precisamos o quê? Vigiar e orar. O texto diz aqui, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, apesar de não estarmos talvez sofrendo por algo específico, algum pecado específico, mas devemos, né, a todo tempo sondar, pedir para Deus sondar o nosso coração, para que a gente possa ver se realmente estamos andando em santidade, realmente estamos andando conforme as boas obras que Deus preparou para aqueles que Ele salvou. Né? E aqui a nossa esperança, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, mas não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, a nossa esperança não é a vacina, porque pode aparecer outra coisa, e tem gente morrendo de muitas outras doenças. Então, a nossa esperança tem que ser em Cristo, porque ainda que morra, nós viveremos. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele não vai estar morto eternamente, ele vai ressuscitar em glória. E essa é a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, da minha parte, eu finalizo. Nós temos 10 minutinhos ainda.